Os flamingos chilenos são aves impressionantes que habitam regiões costeiras e lagos de água salgada na América do Sul. Suas características físicas únicas, como pernas e pescoços longos, bicos curvos e plumagem rosa vibrante, tornam-nos seres fascinantes de se observar. Além disso, seus comportamentos como formação de colônias, rituais de acasalamento e técnicas de alimentação filtradora, revelam uma complexidade notável em suas interações sociais e adaptações ecológicas. Neste contexto, é interessante explorar a evolução dessas aves e as transformações que ocorreram ao longo de milhões de anos. Os flamingos chilenos são uma das espécies de flamingos mais icônicas e reconhecidas em todo o mundo. Também conhecidos como flamingos andinos ou Phoenicopterus chilensis, essas aves impressionam pela sua beleza e elegância, bem como por suas características físicas únicas e distintivas. Os flamingos chilenos são aves grandes e esbeltas, que podem medir até 1,30 m de altura e pesar cerca de 2 kg. E meio eles possuem pernas longas e finas, que lhes permitem se movimentar com facilidade na água rasa e lama de lagos e lagoas. Suas asas também são longas e finas, com uma envergadura que pode chegar a 1,5 m. No entanto, apesar de suas asas serem grandes, os flamingos chilenos não são bons voadores e tendem a usar suas asas mais como estabilizadores quando se movimentam na água. Uma das características mais distintivas dos flamingos chilenos é sua plumagem rosa e vermelha vibrante. Essa coloração é causada pela presença de pigmentos chamados carotenoides, que são encontrados em algas e crustáceos que essas aves consomem como alimento. Quanto mais carotenoides um flamingo consome, mais intensa é a cor de sua plumagem. Além disso, os flamingos chilenos possuem um pó branco nas penas que lhes permite manter sua plumagem limpa e macia. Outra característica notável dos flamingos chilenos é o formato de seus bicos. Eles têm bicos longos, finos e curvados para baixo, que são adaptados para filtrar pequenos organismos da água e da lama. Esses bicos são cobertos com finas lâminas córneas em forma de rede, que lhes permitem filtrar a água e separar alimentos como pequenos crustáceos e algas. Seus bicos também são altamente sensíveis ao toque e ajudam os flamingos a detectar e pegar alimentos no fundo da água. Os flamingos chilenos têm olhos grandes e brilhantes, com pupilas verticais que lhes permitem ver claramente tanto na água como na terra. Eles também têm uma membrana nictitante, que é uma terceira pálpebra que os protege de partículas na água e lhes permite ver claramente sob a superfície da água. Quando se trata de dimorfismo sexual, machos e fêmeas flamingos chilenos são muito semelhantes em aparência, com a principal diferença sendo o tamanho. Os machos tendem a ser ligeiramente maiores e mais altos do que as fêmeas. Além disso, os machos geralmente têm uma crista mais pronunciada na parte de trás da cabeça e um bico ligeiramente mais longo. Em resumo, os flamingos chilenos são aves impressionantes e únicas que possuem uma série de características físicas distintivas. De sua plumagem rosa e vermelha vibrante ao formato de seus bicos adaptados para filtrar pequenos organismos da água, essas aves são verdadeiramente fascinantes. Os flamingos chilenos são encontrados principalmente em áreas de clima árido e lagos de água salgada na região da América do Sul. Seu habitat natural abrange uma extensa área que inclui países como Chile, Argentina, Bolívia, Peru e Paraguai. Essas aves têm uma incrível capacidade de se adaptar a diferentes tipos de habitats, desde lagos costeiros e salinas até lagos de altitude em regiões montanhosas. Uma das principais características dos habitats dos flamingos chilenos é a presença de água salgada ou salobra. Essas aves são frequentemente encontradas em lagos e lagoas com concentrações de sal e minerais que são mais altas do que as encontradas em corpos d'água doce. Eles são capazes de tolerar essas condições salinas devido às suas glândulas especiais localizadas nas narinas, que lhes permitem filtrar o sal da água que consomem. Outro tipo de habitat adequado para os flamingos chilenos são as salinas, que são áreas onde a água salgada é evaporada, deixando para trás cristais de sal. Essas salinas fornecem um ambiente rico em alimentos para os flamingos, pois são frequentemente habitadas por pequenos organismos, como algas e crustáceos, que são a principal fonte de alimentação dessas aves. Além das áreas costeiras e salinas, os flamingos chilenos também podem ser encontrados em lagos de altitude localizados em regiões montanhosas.
Esses lagos geralmente são alimentados por rios que descem das montanhas e muitas vezes têm uma coloração rosa ou vermelha devido à presença de algas e minerais na água. Esses lagos de altitude oferecem um ambiente favorável para os flamingos, pois possuem águas rasas e ricas em nutrientes, onde eles podem se alimentar e descansar. Os flamingos chilenos são aves migratórias, o que significa que eles se deslocam entre diferentes habitats ao longo do ano, em busca de condições favoráveis de alimentação e reprodução. Durante a temporada de reprodução, eles se reúnem em grandes colônias para construir seus ninhos e criar seus filhotes. Essas colônias são normalmente estabelecidas em ilhas ou áreas de água rasa, onde os flamingos podem se sentir seguros contra predadores terrestres. Em resumo, os flamingos chilenos ocupam uma variedade de habitats, desde lagos costeiros e salinas até lagos de altitude em regiões montanhosas. Eles são adaptados para lidar com condições salinas e encontram nos corpos d'água ricos em nutrientes a fonte de alimento necessária para sua sobrevivência. Essas aves migratórias demonstram uma incrível capacidade de adaptação, tornando-se um espetáculo maravilhoso de se observar em seus habitats. Os flamingos chilenos exibem uma série de comportamentos fascinantes que são característicos dessa espécie de ave. Desde seus rituais de acasalamento até suas formas de alimentação e comunicação, essas aves demonstram um conjunto de comportamentos complexos e interessantes. Uma das características mais marcantes dos flamingos chilenos é sua habilidade de se agrupar em grandes colônias. Durante a temporada de reprodução, milhares de indivíduos se reúnem em áreas específicas, como ilhas ou margens de lagos, para construir seus ninhos e criar seus filhotes. Essas colônias podem ser verdadeiramente impressionantes, com flamingos agrupados em densidades altas. Esse comportamento de formação de colônias tem uma função importante, pois oferece proteção contra predadores terrestres e aumenta as chances de encontrar um parceiro adequado para o acasalamento. Os rituais de acasalamento dos flamingos chilenos são elaborados e espetaculares. Os machos são responsáveis por cortejar as fêmeas através de uma exibição chamativa, que envolve movimentos graciosos, vocalizações distintivas e danças sincronizadas. Durante essas exibições, os machos erguem suas cabeças, balançam seus pescoços em movimentos sinuosos e batem suas asas. Esses rituais não apenas ajudam a atrair a atenção das fêmeas, mas também servem para fortalecer os vínculos sociais dentro da colônia. Após a formação dos pares, os flamingos chilenos constroem seus ninhos em montes de lama e terra, geralmente localizados em áreas alagadas ou em ilhas seguras. Ambos os pais participam da incubação dos ovos, revezando-se em períodos de incubação que podem durar cerca de um mês. Após a eclosão, os filhotes são alimentados com um tipo especial de leite produzido pelas glândulas digestivas dos pais. Esse leite é rico em nutrientes e desempenha um papel importante no crescimento e desenvolvimento inicial dos filhotes. Quanto à alimentação, os flamingos chilenos são filtradores. Eles usam seus bicos longos e curvados para filtrar água e lama em busca de pequenos organismos, como algas, plâncton e pequenos crustáceos. Eles mergulham seus bicos na água e, em seguida, filtram a água através de finas lâminas córneas presentes no bico, retendo assim os alimentos em suas línguas. Essa técnica de alimentação eficiente permite que os flamingos obtenham os nutrientes necessários para sustentar seus corpos grandes e fornecer energia para suas atividades diárias. Os flamingos chilenos também demonstram comportamentos sociais interessantes, como o agrupamento em fileiras ou círculos na água. Esses comportamentos coletivos são frequentemente observados quando os flamingos estão descansando ou se movendo em grupo. Além disso, eles emitem uma variedade de vocalizações, como chamados de acasalamento, chamados de alerta e grunhidos, que são usados para se comunicar com outros membros da colônia. A evolução dos flamingos chilenos é um processo fascinante que remonta a milhões de anos. Essas aves pertencem à família Phoenicopteridae, que é composta por 6 espécies de flamingos encontrados em diferentes regiões do mundo. Acredita-se que os flamingos tenham surgido há cerca de 30 milhões de anos e tenham passado por mudanças evolutivas ao longo do tempo, adaptando-se aos diversos ambientes em que vivem. Os ancestrais dos flamingos modernos eram aves aquáticas que habitavam regiões costeiras e lagos de água doce. Ao longo do tempo, essas aves desenvolveram adaptações especiais para se alimentar de forma eficiente e se mover na água rasa.
Um exemplo notável é o formato do bico dos flamingos, que se curva para baixo e é adaptado para filtrar pequenos organismos da água e da lama. Essa característica evolutiva permitiu que eles explorassem um nicho alimentar único e se tornassem especialistas em alimentação filtradora. A plumagem rosa e vermelha dos flamingos também é uma característica evolutiva intrigante. A cor vibrante é resultado da presença de pigmentos chamados carotenoides, que são obtidos por meio da alimentação de algas e crustáceos. Os flamingos absorvem esses carotenoides e depositam-nos nas penas, conferindo-lhes sua cor característica. Acredita-se que a coloração da plumagem tenha uma função de sinalização dentro da espécie, ajudando na identificação de parceiros adequados durante o ritual de acasalamento. Ao longo de sua evolução, os flamingos também desenvolveram pernas e pescoços longos, características que são adaptativas para seu estilo de vida aquático. As pernas longas permitem que eles se movimentem facilmente em águas rasas, enquanto os pescoços compridos permitem que alcancem alimentos que estão abaixo da superfície da água. Essas adaptações evolutivas deram aos flamingos uma aparência única e elegante, além de fornecer-lhes vantagens na busca por alimento e na locomoção. Outra característica evolutiva notável dos flamingos é sua capacidade de se reproduzir em grandes colônias. Essas colônias oferecem proteção contra predadores terrestres e aumentam as chances de encontrar um parceiro adequado para a reprodução. A formação de colônias também proporciona interações sociais entre os indivíduos, permitindo a troca de informações sobre condições de alimentação e perigos potenciais. Acredita-se que a seleção de parceiros dentro das colônias seja um fator importante na evolução das características físicas e comportamentais dos flamingos. A evolução dos flamingos chilenos também está intimamente ligada às mudanças climáticas e às alterações nos habitats. Flutuações nos níveis de água, salinidade e disponibilidade de alimentos ao longo dos séculos influenciaram a distribuição e a sobrevivência dessas aves. A capacidade dos flamingos de se adaptarem a diferentes ambientes, como lagos de água doce, lagos costeiros e salinas, é um reflexo de sua flexibilidade evolutiva. Em conclusão, a evolução dos flamingos chilenos é um testemunho da incrível capacidade das espécies de se adaptarem a uma ampla variedade de ambientes. Suas características físicas e comportamentais refletem uma história evolutiva rica e complexa, moldada por pressões seletivas e mudanças ambientais ao longo do tempo. Desde sua origem como aves aquáticas até sua especialização na alimentação filtradora e formação de colônias, os flamingos têm se destacado como exemplos notáveis de adaptação e sucesso na natureza. No entanto, é importante destacar que os flamingos chilenos também enfrentam desafios atuais relacionados à perda de habitat, poluição e alterações climáticas. Esses fatores representam ameaças significativas à sua sobrevivência e destacam a importância da conservação dessas aves magníficas, a proteção de seus habitats, a promoção da conscientização ambiental e a adoção de práticas sustentáveis são medidas essenciais para garantir a preservação dessas espécies e de seus habitats naturais. Em suma, os flamingos chilenos são verdadeiras maravilhas da natureza, com sua aparência elegante, comportamentos complexos e história evolutiva fascinante. Estudar e apreciar essas aves não apenas nos permite entender melhor os processos evolutivos, mas também nos inspira a valorizar e proteger a diversidade e a fragilidade dos ecossistemas em que elas habitam.